O que é ser pai? Essa é uma pergunta que eu me fiz algumas vezes durante os anos, porque eu acabei que não tive um pai muito presente. Então eu ficava imaginando o que realmente seria ser pai. Tanto que desde novo eu sempre quis ser pai para poder saber como que seria ser um pai. Porém, com o passar dos anos, eu acabei tendo outros pais. Não que minha mãe tenha se separado e casado novamente. Digamos que eu acabei tendo alguns pais emprestados durante minha vida. E na época eu meio que não percebia isso. E hoje eu tenho uma clara noção de quão importante eles foram para minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que eu tive com alguns pais emprestados. Não vou contar todos, porque senão o vídeo vai ficar enorme, beleza? Eu não poderia começar com nenhum outro exemplo que não fosse o meu padrinho, que também é meu tio. Então ele acabou que era meu pai e pai dos meus primos também. Por mais que ele trabalhasse muito, ele sempre foi muito carinhoso e muito atencioso na medida do possível. Na verdade, ele é assim até hoje. Muito grato a ele por isso. Um beijo pra você, padrinho. Um outro exemplo que eu vou citar, e meus amigos de infância vão matar na hora, mas vão concordar comigo, é um antigo dono de uma locadora que nós frequentávamos quando crianças. Na verdade, ele era meio que um paizão pra todo mundo, sempre cuidando da gente, conversando conosco, dando atenção pra gente. E obviamente ficava com o nosso dinheirinho também, né? Porque a gente vivia na locadora jogando e perturbando ele também. Era uma época muito bacana. Eu me lembro de como ele realmente dava atenção às coisas que nós íamos falar com ele. Para aqueles que frequentavam a locadora mais assiduamente, ele acabava que dava uma atenção maior, não só como dono de locadora, mas como uma pessoa que realmente queria ouvir o que nós tínhamos a dizer. Fosse um problema no colégio, um problema com um amigo, algo parecido. Ele sempre escutava o que a gente tinha para dizer com muita atenção. Era uma coisa muito bacana. Eu também tive um pai professor, um professor de geografia, para ser mais específico. Ele para mim fez mais o papel do pai linha dura, aquele que marcava se errado, que cobrava, que via as coisas que estavam fazendo errado com uma certa frequência. Eu sempre respeitei meus professores, todos eles. Só que no caso dele especificamente, eu nutri uma profunda admiração pela forma que ele nos ensinava e pelo carinho que ele nos tratava. Mesmo porque ele também ficou responsável pela minha turma por algumas vezes. Então, a admiração por ele, pela forma que ele nos tratava, só cresceu. Eu me lembro de um caso específico, numa hora do recreio, que eu derrubei uma porta em cima de um coleguinha na hora do recreio. Né? Eu fiz isso. Como era na hora do recreio e todo mundo estava no pátio, eu pensei que ninguém fosse ver. Eu derrubei a porta e já saí correndo para a sala, pensando que ninguém fosse me ver. Num pequeno resumo da história, eu fui para a sala e esperei o recreio acabar. Assim que acabou o recreio, passando 10 minutos, eu pensei, beleza, estou livre, estou salvo. Quando de repente ele aparece na porta da sala de aula me chamando para poder acompanhá-la até a diretoria. Ele fez o percurso da sala de aula até a diretoria sem olhar para mim e sem falar nenhuma palavra. Dali eu já estava tremendo igual vara verde. Chegando na diretoria, estava o meu colega que estava atrás da porta, estava a diretora. A diretora foi falando, foi chamando atenção, dizendo que era uma coisa errada, que não sei o quê. Até então eu estava apreensivo, mas estava tranquilo. Até a hora que ele começou a falar, olhando para mim e me chamando a atenção pelo que eu tinha feito. Ele abriu a boca, eu já comecei a chorar, pedi desculpa, falei que não ia fazer mais, porque para mim o que estava mais me doendo não era a possibilidade da minha mãe ser chamada no colégio ainda parecido. Foi quando ele olhou para mim e falou que estava decepcionado com a minha atitude. Aquilo para mim foi o fim da picada. Eu fiz de tudo para compensar, pedi desculpa, falei que não ia fazer mais nada de errado. Obviamente que eu fiz, mas coisas de menor intensidade. Mas aquilo para mim foi uma coisa muito marcante. E eu percebi o quanto ouvir que ele estava decepcionado comigo era importante. Como eu queria que ele tivesse uma boa imagem a meu respeito. Até hoje eu corro para poder cumprimentá-lo, para saber como é que ele está, como é que está a vida dele, como é que estão as coisas. Ele provavelmente não tem noção disso, mas boa parte dos alunos acabavam que viam ele como um paizão. Ele é uma pessoa muito bacana. Não adianta, tem que ter um barulho para trabalhar a gravação, porque senão não é a gravação de um vlog. E mais recentemente eu tive um pai gerente, para vocês verem. Mesmo depois de velho, acabou surgindo mais um. Ele faz aquela linha paizão, que conversa com todo mundo, quer saber como é que você tá, por que você tá com essa cara. Óbvio, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, já tive a oportunidade de trabalhar com outros gerentes,
Só que ele fazia mais do que simplesmente coordenar as coisas que você tinha que fazer. Ele realmente se preocupava com você, com como você estava. Bastava você estar mais quieto num canto, mais calado, ele passava, já olhava, já ia lá, chamava, para saber o que estava acontecendo, mesmo que não tivesse nada a ver com a empresa, chamava lá na gerência, conversava com você, deixava você lá dar uma relaxada. Ele sempre foi um cara extremamente paizão mesmo. Hoje, infelizmente, não trabalhamos mais juntos, mas eu tive a felicidade de reencontrá-lo numa loja aqui próxima. Foi muito engraçado, porque eu estava junto com minha mãe, ele já vinha me cumprimentando, dando um abraço, perguntando como é que eu estava e fazendo a mesma pergunta que ele fez quando eu estava trabalhando em outra empresa, ele me convenceu a trabalhar com ele. E aí, você está feliz onde você está trabalhando? Ele é um cara que sempre ajuda e é extremamente prestativo, eu sempre vou admirá-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? O óbvio, mas mesmo sendo óbvio, às vezes a gente esquece. Pai não necessariamente é aquele que fecunda, mas sim aquele que conversa, que dá atenção, que dá carinho, que dá amor. Seja ele o pai e irmão mais velho, o pai avô, o pai tio, o pai emprestado, enfim, todos os tipos de pai. E isso, obviamente, engloba o caso do pai e mãe, que eu também tive, que é a mãe que às vezes, quando se faz necessário, também acaba fazendo o papel de pai. E óbvio, também não podemos esquecer o caso daqueles pais que por algum motivo estão longe, estão distantes, que mesmo assim se fazem presentes, que também são muito importantes na vida de cada um. Hoje em dia eu sou pai e sou muito feliz com isso. Eu acho que não existe nada melhor no mundo do que ser pai. Por mais que eu imaginasse de várias formas como seria ser pai um dia, a minha imaginação não chegou tão perto da realidade. Porque um dia que você está triste, um dia que você está mal, que você está chateado, de repente você ouve aquela pessoinha virando para você, dando um sorriso, chamando você de papai. Cara, isso não tem preço, isso não tem como explicar. Só você sentindo para você saber como é que é bom. No mais, eu só quero desejar a todos os pais, seja qual for a forma de pai, um feliz Dia dos Pais, que você possa abraçar o seu filho ou a sua filha, ou que pelo menos você se faça presente da forma que você puder. Um forte abraço a todos os pais. Neo Out.